né? É muito interessante conseguir trilhar um caminho tão longo dentro de uma abordagem onde a gente está sempre crescendo. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa palestra que a gente vai fazer aqui hoje. A gente combinou que não vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo, né? A gente já fala demais na cabeça de vocês, a gente quer, adorei saber, por exemplo, tem gente aqui que está lá no Fundamental 2, né, trabalhando, como é que a Humanista pode acompanhar lá? Olha o tanto que a gente está juntando forças, né? Pessoa da psicanálise assistindo palestra da Humanista, então a gente saindo um pouco dessa perspectiva de levantar uma bandeira de uma abordagem só e a gente levantar a bandeira da psicologia. Então agradeço aqui em nome do Adson, a todo o CRP, que favorece aí esse final de semana para a gente congratular, né? São várias palestras que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então isso é muito bom para a gente estar com vocês, pensar a psicologia de uma forma diferente. Newton sempre pensou fora da caixa. Eu sempre brinco que ele sempre pensa fora da caixa. Ele, o Silvério e o Adriano sempre brincam que não existe caixa, né? Então, assim, para a gente, eles pensam fora da caixa. Eles já estão fora da caixa, entendeu? Então, sempre muito bom isso. E ontem eu tive um momento muito... Sabe aqueles momentos que a gente fica calado dentro do carro? E eu tive uma ideia boa, queria compartilhar com vocês. Pelo menos eu acho a ideia muito boa. Eu entendi por que eu fico grilado com esse tanto de Instagram que fala, ao meu ver, um monte de coisa que não ajuda, né? Eu entendi que as redes sociais hoje, elas dão nome para patologia antes de ouvir o cliente, né? Então, eu tenho um Instagram sobre relações abusivas, eu tenho um Instagram sobre mãe e filho que estão brigando nisso ou brigando naquilo, né? E eu acho que uma das prerrogativas mais importantes do humanismo, né, de onde nasceu a psicanálise, lá em Brentano, onde nasceu a psicanálise, onde nasceu Gestalt, onde nasceu todo mundo, a gente deixar o cliente falar. A gente precisa parar de ser esse psicólogo que fica postando na rede social, desculpa a expressão, Newton, desculpa a expressão, Fausto, mas parar de cagar regra na cabeça das pessoas e dizer assim no seu Instagram, eu estou aqui para te ouvir, fala comigo, eu estou aqui, eu não preciso ter 1 milhão de seguidores, eu preciso ter 45 por semana, que é o máximo que eu consigo ouvir por semana com uma escuta atenta. Então, abra seu Instagram, poste que vocês estão aqui fazendo a diferença na psicologia, fazendo a diferença na formação de vocês. Então, por isso que eu falei, vamos abrir a câmera rapidinho, tira a foto, posta. Estou trabalhando, mas estou aprendendo. Estou na chácara, mas estou aprendendo. E, principalmente, para aprender a ouvir, né? Porque a gente, às vezes, fala demais. Olha só, 5 regras para fazer isso, 7 para fazer aquilo. Aí tem uma pessoa lá, coitada, uma mãe de autista, por exemplo, que segue 32 psicólogos, cada um caga a regra de um lado, cada um fala uma coisa diferente, e a pessoa não sabe quem seguir, turma. Então, assim, meu apelo para os 173 pessoas que estão aqui dentro hoje, nessa sala, estou imaginando um auditório cheio de gente, auditório o Fausto conseguiu 400, eu queria 400 nessa sala aqui, só para ficar igual ele, só para ficar bonito igual ele. Mas, assim, o meu apontamento para vocês é que a gente utilize a psicologia, evidentemente, que meu lugar de fala na humanista existencial fenomenológica, na Gestalt, como um lugar de escuta, né? Para quem está lá na psicanálise, que a gente deixe o indivíduo associar livremente, deitado ali no seu divã. Enfim, não vou ficar falando de todas as abordagens aqui, mas meu apelo hoje para vocês é esse. Que a gente abra o nosso coração, limpe o nosso ouvido, e durma bem. E se você dormir bem, você acorda disposto, você acorda com um sorriso na cara. E não precisa acordar às 6 da manhã não e tomar banho gelado, tá? Porque quem acorda cedo, toma banho gelado, dominasse o mundo, Newton, o esquimó já estava rei de tudo, né? Eles acordam todo dia cedo e tomam banho gelado. Então, assim, não é isso não. Acorda na hora que você dá conta, 8, 9, 10, não precisa. Não precisa se pressionar para acordar cedo. Mas na hora que você acordar, limpa o ouvido e escuta o que a pessoa tem para dizer e não aquilo que a gente quer falar. Tem muito psicólogo na internet falando muito, porque eles precisam falar que sabem, falar que pesquisaram. Joga lá no chat GPT, 5 dicas, pega do chat GPT, faz uma arte e põe na internet. Isso aí tem um monte, turma, tem um monte, tá? Vamos fazer diferente. Abre seu ouvido, abre seu Instagram para escuta. Então, perguntar lá na descrição do seu perfil, o que você faz? Eu escuto.
eu escuto, estou precisando de psicólogo parar de falar. Isso, psicólogo escutando na escola, ali no sexto ano, escutando no nono ano. A Elisa, que eu conheço aqui de muito tempo, coitada, fica lá naquela escola de inglês, cheio de menino pequeno, e o dia inteiro ouvindo essas mães, essas crianças. É isso, é isso que faz a diferença, é isso que vai fazer a diferença na psicologia, e independente da abordagem que você for seguir. Então, abra a câmera de vocês, vem participar, vamos aprender. Newton e Fausto estão aqui, assim, muito para ouvir dúvida, ouvir o que vocês têm para falar e contribuir sempre para o crescimento, né? Eu sempre cresci muito com os dois e faço assim, fico muito feliz em estar aqui com vocês não têm noção. Estou todo arrepiado, não dá para mostrar quando a gente arrepia online, né? Estou todo arrepiado aqui. Hoje de manhã acordei ansioso, subi na bicicleta, fiquei 40 minutos lá, todo ansioso para saber o que eu ia fazer aqui com vocês. Mas enfim, estou muito feliz da gente estar com a sala cheia. Chamem seus amigos, convidem seus amigos, para além de assistir palestra e ganhar certificado, para aprender o diferente. A gente precisa, turma, precisa aprender o diferente. Uma coisa que eu aprendi com o Newton, Adriano e o Silvério, é que a gente não precisa fazer o que está todo mundo fazendo. Fui muito discriminado quando eu comecei a psicologia, porque em 1999 eu entro na faculdade, em 2003 eu saio, em 2004 começo a atender o jovem. Você tem que usar barba, senão a pessoa não vai confiar em você. Você tem que isso, você tem que usar uma roupa. E não tinha gestalterapeuta homem na minha época, formado já. E que roupa que eu uso, e como é que eu faço. Nunca ninguém chegou para mim e falou assim, senta e escuta. Então acho que a principal contribuição que eu tenho para dar para vocês aqui, independente se você tem uma carinha nova, independente da roupa que você vai usar, né? Óbvio que não pode ser uma roupa muito decotada, né? Hoje em dia o povo usa aquelas roupas que ficam aparecendo o próprio corpo, né? Muito mais para mostrar a si mesmo do que para ouvir o cliente, para estar a serviço do outro. Então, a minha fala hoje é para que a gente aprenda isso, aprenda a estar a serviço das pessoas, a serviço do outro, a serviço da relação. E eu brinco sempre, né, com o meu time aqui do Instituto Suassuna, onde a gente tem várias pós-graduações. Hoje está acontecendo, tem TCC sendo defendido online, tem pós-graduação de psicologia perinatal, psicólogo que acompanha a parto, está sendo lançada hoje. Tem psicologia de reprodução humana, que a gente está finalizando hoje uma turma. E a gente faz tudo online e dá certo, porque a gente abre as câmeras e tem olho no olho. A principal diferença, eu acho que nas relações, é quando a gente se sente visto, quando a gente se sente olhado, quando a gente se sente junto, né? E o olhar faz toda a diferença. Então, sempre que vocês puderem, independente de onde vocês estiverem, não tenha vergonha de onde vocês estão, né? A minha sala está uma zona. Olha isso aqui. Minha sala é uma zona. Não tem problema. A gente abre a câmera onde a gente está. E não, avaliação psicológica, autismo, hoje tem aula de autismo também, né? Autismo na vida adulta, ninguém pensa em autista na vida adulta, pensa só em autista criança. A gente tem uma pós aqui sobre autismo na vida adulta. Então, depois a gente fala dessas pós, mas principalmente, abre a câmera, vê a pessoa que está na sua frente, olho no olho, isso vai fazer diferença, para além da abordagem. A abordagem é um caminho para a chegada, né? Eu adoro a humanista existencial fenomenológica, e o que eu aprendi aqui foi isso, foi que a gente pode estar onde a gente estiver, pode ser uma psicoterapia breve, pode ser com padre, pode ser na rua, né, Milton? Pode ser em qualquer lugar. A bagunça que a gente aprontava em Campinas, em Uberlândia, estar a serviço do outro. Está dentro de uma Kombi, a gente já esteve dentro de uma Kombi. Em Brasília, a gente já esteve dentro de uma caixa d'água que o cara falou que estava pegando fogo. Ele sentiu que ele estava pegando fogo, e aí, depois conta esse caso com calma, ele sentiu que estava pegando fogo, o bombeiro queria arrancar ele dentro da caixa d'água. A gente entrou na caixa d'água para poder conversar com ele, que a gente tem que estar onde a pessoa está. Independente do fundo, independente do que a gente quer apresentar aqui atrás, turma. O mais importante é o que está na sua frente, que é o olhar que você tem para o seu cliente. E eu acho que Newton e Fausto podem ajudar muito a gente nesse sentido. Vou ficar calado, que eu falei que ia falar só 10 minutos, já falei 13. Então, sejam bem-vindos aí, falem, e estou com vocês, qualquer coisa, grita aí.
Eu gostaria de fazer uma ressalva também. No início eu falei sobre o Newton, sobre a importância dele na minha vida acadêmica, até pessoal, né, Newton? Que depois a gente construiu uma bela amizade entre nossas famílias, e isso é muito rico em todos os aspectos, né, gente? É o mais importante de tudo, inclusive, né? O Danilo também, né, Danilo? Você está aí só nos exaltando, mas a gente tem que falar desse garoto aí que conseguiu levar uma pós-graduação para o território nacional, gente. Todos os estados hoje do Brasil têm Instituto Suassuna. Quando a gente vai dar uma aula, que a gente entra numa aula remota e que tem alunos do Brasil inteiro, isto é o maior aprendizado de uma sala de aula. Porque quando nós estamos na sala presencial, a gente vai pegar a cidade, né, o público daquela cidade. Então, é um público, né, mais homogêneo ali. Quando a gente está na pós-graduação aí do Instituto Suassuna, olha aí, 298 cidades, para não errar. 298 cidades. Ou seja, é uma mistura de cultura, de hábitos, de aprendizagem, de ensino. Então, não tem como nós não parabenizarmos, Danilo, pelo que você vem fazendo para a psicologia. E ainda, né, coloca nós nessa viagem toda, né? Eu, o Newton, que estamos aí participando com você dessas aulas, tantos professores. Hoje a gente tem professor da Europa, né? Na pós de fenomenologia, nós temos um professor da aula de Portugal, o cara que faz um doutorado lá nos maiores institutos. Então, essa possibilidade do ensino remoto fez com que isso fosse acontecer de forma presente. A pessoa está de lá, mas ao mesmo tempo ele está na sua casa aí, tirando suas dúvidas. Isso foi maravilhoso, né? Então, Danilo, você tem minha, né, muito mais do que gratidão, meu respeito. Eu te conheço há muitos anos, como o Nilton falou, é uma amizade de mais de 20 anos. Então, eu fico muito feliz, muito orgulhoso do que você proporciona para os estudantes, para os profissionais, os professores, né? Porque você escolhe a dedo. Então, quem faz as pós do Instituto Suassuna sabem, são professores renomados. A gente nunca ouviu uma reclamação de nenhum aluno, olha, esse professor tal, X, que isso é uma coisa difícil, né? Nós nunca tivemos problemas, né? Eu, na condição de coordenador da pós, nunca chegou a gente alguma reclamação de professor, sempre elogios, né? Então, a gente formou um time vitorioso, e a gente deve isso muito à sua competência, ao seu empreendedorismo, tá? Então, saiba que você faz parte da nossa história também, viu? E olha, Aí, ó, a nós Vitória falando tá ali, vendo da Europa isso aí, ó. tá Tá vendo? vendo Olha lá aí. das É porque eu tô Europas. falando. Olha que coisa E boa. eu acho que assim, turma, bem legal isso que o Fausto está falando, porque dentro da fenomenologia, do humanismo, e o Newton me corta se eu estiver falando besteira, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você não perde no atendimento. Eu estou falando do lugar clínico, tá, turma? Eu tive durante a pandemia uma sala de aula com 500 alunos, né? A gente falava sobre projeto de vida para alunos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Depois a gente pode falar um dia sobre isso, o projeto de vida como aquilo que vai mudar, né, a partir da fenomenologia, do existencialismo, um projeto de vida como aquilo que, ó, o Renato do Piauí, um projeto de vida como aquilo que você projeta para si, projeta para o outro, projeta no mundo. Então, a gente ouvindo lá em Heidegger, né, eu comigo, eu com o outro, eu no mundo. Não sei falar essas palavras em alemão, né, mas são essas três formas de se relacionar. Então, eu peguei e falei um pouco sobre o projeto de vida, mas a partir da nossa perspectiva aqui, turma, de que o projeto de vida ele vai mudar. Então, o principal ponto do projeto de vida é recalcular a rota. É como é que você vai conseguir recalcular sua rota dentro de um projeto pré-estabelecido. Porque eu sou sendo. É isso que a gente traz aqui dentro da fenomenologia, do existencialismo, que a gente vai fazendo caminho ao caminhar, né? Então, trazer, eu estou dizendo um pouco da minha prática para vocês, compartilhando aqui minha prática, de como é que a gente usa essa fenomenologia, esse existencialismo dentro de uma sala de aula, e a gente faz isso online, né? A gente fazia isso online no momento em que eu trago para reflexão
quando você encontra um problema, uma questão que você não dá conta, você pula ou você fica entalado nela? Você acredita no seu primeiro instinto? E aí a gente aqui, vocês vão lembrar um pouco disso. Quando a gente falava assim, A, B ou C, D. Aí você colocava A. Aí você desconfiava da sua escolha, ia lá e colocava B, e na resposta era o A que você tinha escolhido primeiro. Por que a gente não acredita nesse primeiro momento que a gente pensa? Como é que eu recalculo a minha rota? O modo como a gente recalcula a rota. E a gente fez tudo isso online a partir da perspectiva fenomenológica existencial. Então, assim, foi uma trajetória exitosa que a gente teve dentro de uma instituição de ensino que aprova aí, ela tem um índice de aprovação muito alto aqui no estado de Goiás, e a gente foi contratado para fazer isso dentro da nossa perspectiva. Então, é uma possibilidade de atuação para vocês, turma, muito grande, né? Onde quer que vocês estejam, utilizar essa abordagem não só na prática clínica, e eu falo da clínica, porque eu sou da clínica, atendo 45 pessoas por semana, a gente pode falar disso também, mas a gente pode apresentar isso na educação, a gente pode colocar isso dentro das empresas, a gente pode colocar esse nosso conhecimento a serviço do outro, a exemplo do que eu estava dizendo anteriormente, a exemplo do outro que está na sua frente, né, o seu parceiro, sua parceira, seus filhos, e a exemplo de empresas, enfim. Então, eu acho que é uma abordagem muito rica, muito fértil, e dá para a gente tirar muita coisa, né? A área de pesquisa é gigante, a gente tem um monte de revistas científicas, né? Eu prefiro a revista da abordagem gestáltica, né? Mas existem outras revistas. Tem uma editora boa, né, Newton? Não sei se você ouviu falar da editora Suassuna. Ela é boa, cara. É sua editora, entendeu? Você pode editar isso aí. Mas, assim, brincadeiras à parte, você tem como editar muita coisa, porque dentro dessa abordagem tem pouca coisa escrita, né? Então, eu penso do solo fértil que a gente tem nessa... Por isso eu trouxe esse tema, né? Pedi para o Watson a liberdade de trazer esse tema, da gente pensar junto para onde a gente pode levar essa abordagem, né? Eu, no meu mestrado, defendi que a gente tem que pintar a cara e levar a psicologia para fora das quatro paredes, porque se ela ficar só dentro do consultório, ela não vai ser tão longa e tão longeva, e aí a gente perdeu para os coaches. Ah, mas o coach é ruim? Não, o coach não é ruim, não. Ruim somos nós que achamos que a gente tem uma psicologia grande demais, a gente fica brigando entre a gente e a gente não fez nada lá fora. A gente gastou mais tempo brigando aqui dentro do que fazendo lá fora. Então, eles pegaram o mercado que era nosso. Dentro do RH, a gente pode levar o humanismo, o existencialismo e a fenomenologia. O diagnóstico de uma empresa, ela pode ser feita totalmente a partir de um exemplo da fenomenologia. O pessoal fala de diagnóstico, nada mais é do que deixar a empresa falar e você captar o que a empresa tem para dizer. Então, dá para utilizar essa abordagem em vários lugares, e a gente perdeu muito espaço porque a gente não faz, né? A gente fala, dentro de guetos que são nossos, e aí a gente não leva isso para fora. Então, fico muito feliz, nós já chegamos a 211 na sala aí, de vocês todos estarem ouvindo isso, e bota a boca no trombone, vamos falar mais de tudo que vocês podem fazer. Ah, não gosto de trabalhar em clínica, não tem problema. Né? Eu estou vendo aqui o Inácio estava com um cachorrinho, deu para ver o tamanho do braço do indivíduo, o cara é forte. Dá para levar isso, a psicologia, para dentro dos esportes? Os times que ganham, não sei se vocês sabem disso, os times que ganham os campeonatos são os times que menos têm cartão vermelho e cartão amarelo. Eles estão mais organizados emocionalmente, né? Aí depois me oferece coloca aqui o link da palestra lá gratuita, dá aquele voucher lá da palestra de psicologia do esporte, tá? Se vocês quiserem assistir, o tanto que a psicologia hoje está dentro do esporte, o tanto que a gente pode levar a fenomenologia para dentro do esporte, para dentro da sala de parto, para o momento da reprodução humana, para atender o autista, né? Então, assim, é muito profícuo, muito fértil, gente, o que essa abordagem pode oferecer para vocês. E o que vocês tiverem de ideia maluca, compartilha com a gente, porque é isso que a gente está aqui para fazer, tá? Nilton, deixa eu deixar você falar, porque eu estou falando demais. Desculpa de novo. Danilo, é bom ouvi-lo. E eu, ouvindo você, fica para mim muito claro como você vive a psicologia humanista, né? Eu acho que você não fala especificamente, mas você destaca dois pontos que eu acho que são muito importantes, né? Que eu acho que caracterizam esse olhar,
que é exatamente considerar que a realidade ela se constitui a partir da experiência do vivido, né? Então, isso eu acho tão importante, porque necessariamente eu não preciso ficar descrevendo o conceito, né? Mas você está ilustrando, a partir de várias experiências aí, uma perspectiva que vai construindo uma realidade, como bem disse o Fausto, né? Então, a própria trajetória do seu trabalho, ela ilustra, né, uma forma de viver e experienciar a realidade que potencializa a mudança, né? Então, acho que a ideia da psicologia humanista é especificamente reconhecer o quanto essa experiência vivida por cada um de nós, ela traz em si essa potencialidade para a mudança, né? Para a transformação daquilo que é vivido por cada um de nós. E eu acho que aí o que você tem falado também é muito ilustrativo de como é que se faz isso. Você faz isso na relação, né? Eu acho que a valorização da relação, pensando do ponto de vista clínico também, que é de onde hoje eu olho, né, com mais... me sinto mais à vontade em pensar a partir de um olhar clínico, essa relação, ela traz em si essas condições para favorecer a mudança, né? Eu gosto muito de pensar, quando falo com os meus alunos, que isso é mais importante do que efetivamente o conhecimento em si. Mas não pode tornar o conhecimento também algo que não é importante, né? Porque efetivamente a relação ela vai ter o efeito que nós buscamos a partir do domínio do conhecimento, que, pensando do ponto de vista fenomenológico, existencial, é muito profundo e complexo, né? Então, acho que isso, quando você fala, eu gosto da leveza, né, com que a gente pode tratar o que é também bastante complexo, né? Deixa eu ver se... Eu acho que talvez meu som está baixo. Vejam se melhorou aí. Eu te escuto, eu te escuto. Melhorou? O meu está ok. Ok. E aí, então, acho que essa ideia, né, de pensar, de tratar a relação com essa leveza, né, de olhar para o humano, de reconhecer esse humano como construtivo, né, como capaz de transformar a própria história, é algo que tem um efeito bastante significativo, que começa lá na formação do psicólogo, né? Eu acho que você transforma essa maneira de lidar consigo mesmo, e eu sinto muito isso na relação com os meus alunos, né? Quando eles começam a falar de psicologia humanista, quando eles começam a estudar, né, qualquer uma das abordagens que compõem o movimento, eu sinto uma mão muito pesada, né? Acho que um jeito de lidar consigo mesmo, em que você é extremamente exigente, intolerante, você pressiona muito no sentido de obter resultados, de ser melhor, de ter que, né, enfim, dentro de um processo que muitas vezes desrespeitador, né, de tudo que nós somos. Então, acho que essa perspectiva, esse movimento, primeiro traz esse olhar que valoriza o humano, valoriza esse potencial, essa capacidade de transformar a si mesmo. Eu gosto de pensar isso a partir da concepção do Rogers. Tem um texto que o Adriano traduziu, de 1957, é um texto que se chama Uma Nota sobre a Natureza Humana. Eu sempre que começo a trabalhar, eu uso esse texto. O Adriano acho que traduziu em 2014, se eu não me engano, mas o Rogers tinha escrito ele em 1957 para fazer uma distinção entre a abordagem centrada na pessoa e a concepção psicanalítica, né? Porque havia uma cobrança muito grande dele conseguir diferenciar as duas formas de olhar para o humano. Eu acho que, independente
né, do texto, da complexidade do texto, o que fica, para mim, sempre é essa ideia, né, de olhar para o humano como um sujeito, como alguém que é positivo, né, que é voltado para o movimento, que é, em essência, confiável, né? Então, quando eu estabeleço uma relação, eu olho para essa pessoa, né, e eu procuro promover um ambiente favorável para que essa pessoa emerja, né, com tudo aquilo que ela pode ser. Então, isso é claro que vai demandar um tempo, né, Fausto, para que a gente possa aprender, para que a gente possa dominar o conhecimento que envolve qualquer uma das abordagens, né? Acho que isso exige leitura. Eu trabalho, por exemplo, atualmente, com uma perspectiva centrada na pessoa e orientada pela focalização, né? A focalização, que é uma prática, né, que o Eugene Gendlin introduz na psicoterapia experiencial como uma via de acesso a essa experiência corporal que pode levar a essa mudança, né? Então, eu estou falando aqui já de um caminho que é o caminho da prática do terapeuta, mas eu acho que a ideia, né, de qualquer uma das abordagens que compõem a psicologia humanista é exatamente essa, né, de primeiro reconhecer o humano como confiável, construtivo, capaz de mudar a si mesmo, que traz em si esses recursos, né, que podem favorecer. Eu uso muito um termo que se chama avanço experiencial, né? Então, pensando que a vida é sempre processo. Então, se eu considero que a vida é processo, ela não se interrompe nunca, né? Pensando do ponto de vista do corpo, é a ideia da respiração, da inspiração e da respiração, que são processos que vão se implicando, né? De forma que eles continuam sendo, né? Um levando ao outro sem uma interrupção. A vida é sempre um processo ininterrupto. E o que muitas vezes pode afetar o crescimento é o fato de ficarmos envolvidos em algo que eu acho que você usa um termo, mas eu uso um termo que se chama processo parado. Se a vida é processo, aí em alguns momentos eu me deparo com um problema que não é efetivamente vivido, né? E, portanto, ele acaba tornando-se algo que se solidifica, né? Que congela, que se torna processo parado. E aí isso impede que a pessoa siga, né? Que ela avance nesse processo experiencial. Nosso trabalho, eu acho que, pensando em qualquer abordagem, é exatamente criar as condições para que ela avance, né? Para que ela possa seguir nesse fluxo que é fluxo que nunca se interrompe. É um fluxo experiencial que vai estar sempre levando adiante, né? E, infelizmente, às vezes, a forma como eu descrevo, como eu compreendo, como eu entendo aquilo que eu estou vivendo no momento, faz com que eu fique atrelado a isso, envolvido demais com isso, e isso acaba impedindo a possibilidade do avanço, né? Mas eu estou pensando isso só como uma forma de ilustrar exatamente essa ideia do quanto é importante a nossa relação como terapeutas, como pessoas, né? Então, eu olho para essa pessoa potencialmente capaz. Acredito que, apesar de ela viver nesse momento, às vezes, aspectos da vida que impedem que ela possa avançar experiencialmente, ela é, sim, capaz, ela possui, sim, os recursos para construir as condições de avançar, né? E o terapeuta, nesse sentido, vai promover um clima favorável para que isso aconteça, né? Eu também sou muito bom para ficar indo, vou falando demais, né? E aí eu preciso... Ô, Newton, e a Netânia perguntou o seguinte: essa abordagem centrada na pessoa, ela seria trabalhar a identidade? Seria, então, trabalhar a identidade da pessoa, quem realmente ela é?
Olha, eu tenho... É exatamente isso, né? Eu acho que é de aproximar a pessoa de tudo que ela está sendo, né? Esse ser sendo que você descreveu aí, né? De reconhecer que você não é só uma experiência específica. Quando a gente pensa na psicoterapia experiencial, tem um termo que se usa que é o da autopresença. Procura-se favorecer, dentro do processo psicoterapêutico, a autopresença, que é basicamente você ir se desidentificando de sentimentos, emoções, sensações, ideias, pensamentos que nos envolvem ao ponto de você começar a acreditar que você é isso. Então, quando você, por exemplo, diz, eu estou triste, às vezes uma pessoa, quando ela se refere a si mesma como estando triste, ela está vivendo efetivamente a tristeza, né? Então, a expressão facial, o corpo, enfim, ela inteira é tristeza. O exercício da autopresença é ajudar a pessoa a ir um pouco além da ideia de eu estou ou eu sou triste. Tem um termo que você usa, né, na psicoterapia, que é estimular a pessoa a mudar a palavra, né? E eu não estou, mas algo em mim sente tristeza, né? Algo em mim está sentindo tristeza, vai além da ideia de que eu sou apenas tristeza, né? E aí, então, você começa a desvencilhar o self de tudo o que se experiencia no self. O self é todas as partes, e não só a tristeza, né? O caminho para isso é o mesmo. Eu acho que, pensando na abordagem centrada na pessoa, o objetivo que o terapeuta tem, né, com as atitudes facilitadoras é aproximar a pessoa da experiência vivida, né? E de encontrar sentidos que até então não eram percebidos. A ideia da autopresença é a mesma coisa, né? Ajudar a pessoa a ir reconhecendo-se como mais do que só um sentimento, mais do que só uma emoção, mas alguém que está sentindo e é afetado por tudo que efetivamente acontece, né, agora com ela, no que o corpo, né? O corpo não só esse corpo fisiológico, mas o corpo em interação com o mundo. É esse corpo fenomenológico, né, que não pode ser entendido separado como coisa que existe fora do mundo, né? Nós estamos em interação o tempo inteiro. Então, eu sou não só a experiência física, mas tudo isso que acompanha a experiência fisiológica, né? E aí a gente tira a pessoa dessa generalização, né, Newton? Que eu acho que, assim, traduzindo para o meu português, que eu não sei falar bonito igual o Newton, não. A gente tira a pessoa da generalização, onde eu falo assim, não saí com você, não gostei do que você fez. Num casal de namorado, o cara já acha que a menina não gosta mais dele. Né? Numa relação de trabalho, eu chego e falo, Milena, não gostei de tal coisa que você fez. A Milena já fala, meu Deus, eu vou ser mandado embora, não presto para nada. Então, a gente generaliza de um jeito porque a gente está tão perdido, né? Eu acho que o Newton traz isso de uma forma... Estou emocionado aqui, já anotei num canto, já anotei no outro, perdi o papel, estou respondendo aqui. Mas, assim, eu acho que isso que você traz é o indivíduo em busca de si, né? Esse desnudar-se para si mesmo. Né? Esse amor que às vezes você fala bom dia para a esposa sem esperar que ela vai te responder bom dia de volta. Você falou bom dia porque você quis falar bom dia. Né? Hoje de manhã eu assisti um vídeo e traz muito isso que o Newton está falando. Assim, a gente é uma chama de fogo que, em se conhecendo, em contato com o outro, ao invés de queimar, a gente purifica o outro e dá uma chaminha para ele e ele vai iluminar outro lugar. E aí você, sabe, duas velas se encostando assim? E aí você não se acaba na relação com o outro, né? É como se fossem duas velas, uma com fogo e uma sem fogo, e aí você passa isso para o outro, que é um pedaço de si, mas só porque você tem essa consciência de si. E eu acho que essa entrada na pessoa traz muito isso. Eu adoro esse nome, inclusive. Eu falo que o Proust devia ter roubado esse nome, né? Porque essa entrada na pessoa, é esse olhar
um caminho de volta para sua casa. Né? Em determinado momento na vida, a gente vai sendo retirado da nossa casa. Você tem que acordar cedo, você tem que fazer 1 milhão, você tem que ter um pulmão de dinheiro para poder sair de casa, senão você não vai sair de casa nunca. Você vai ser uma pessoa que vai depender dos seus pais. Então, assim, não, essas cobranças, acho que é isso que o Newton está trazendo, que a gente vai tirando essas couraças e vai entendendo assim, o que faz sentido para mim? Que horas eu dou conta de acordar? Que horas eu dou conta de dormir? Se minha esposa pedir para eu dormir antes das 10, Newton, eu fico louco. Hoje de manhã meus meninos falaram, vamos sentar aqui para assistir televisão. Eu desespero, não dou conta, não sou eu. Não sou eu. Eu vou estar ali sentado, incomodado. Então eu acho que essa consciência, essa noção, né? Esse enxergar-se a si mesmo no seu desvelar. Né? A hora que eu me enxergo, eu começo a me desvelar e me desnudar para o mundo e para o outro. Acho que isso é muito legal. Almeri levantou a mão, fala aí. Levanta a mão, gente, fala. Agora, daqui a pouco eu faço, né, Fausto? Eu vou deixar você falar aí, ó. Fala, Almeri. Alô? Teste som? Não. Não foi, deve ter apertado sem querer lá. Fala aí, Fausto. Oh, desculpa, Nilton. Vai, o Nilton tava... Vai aí, vocês comandam. Não, eu só ia destacar aí para você isso que você acabou de dizer, né? Que eu acho que nesse sentido o trabalho nosso sempre está voltado para esse respeito com tudo que se é, né? E o autocuidado. É muito importante que se considere que, na medida em que há esse respeito com tudo que se é, que há cuidado com tudo que se é, então isso efetivamente pode ser vivido na relação, né? Então a ideia de que isso emerja e envolva, né, pode inclusive ser acho que talvez um dos nossos principais desafios na atualidade, Danilo, que é exatamente construir essas relações que vão para além, né, do que eu também me sinto bastante incomodado com o Instagram e as redes sociais, como você colocou aí, né, principalmente essa forma de idealizar um humano, né, que infelizmente vai muito além do que é vivido, né, pelo humano e restringe mais a ideia, porque vai além e simplifica o humano como alguém que deveria ser só isso, né? E nós não somos só isso, né? Nós somos todas as possibilidades. Então, eu não sou só uma caixinha, como você ilustrou, né? Eu sou todas as possibilidades que não cabem aí. E aí me incomoda muitas vezes ver os perfis que trazem essa ideia, né? Seja assim, né? Eu não sou só assim. E isso, se é possível de ser vivido, então isso, é claro, vai afetar imensamente as nossas relações, não só na clínica, mas para além, né? Eu tenho me interessado muito em pensar exatamente essa prática voltada para as pessoas de um modo geral, né? Então, pensar a clínica ampliada, que pode chegar a outros lugares que não só o do consultório, e que pode favorecer exatamente essa possibilidade das pessoas viverem melhor, né? Delas estarem em relações que favoreçam a saúde mental delas. Então, de ser mesmo, né? Eu acho que é como se a gente fosse uma semente que vai crescendo e vai envolvendo, vai influenciando outras pessoas, de forma que isso possa ser algo que efetivamente transforme as relações, né? No bom sentido da palavra, contagiante, né? Exatamente hoje em isso. dia está difícil usar essa palavra. Nesse sentido, acho que cabe muito bem, né? Mas eu vou ficar calado agora, Fausto. Olha que coisa interessante. Eu ouvindo o Milton falar e o Danilo, e vocês me levaram para onde eu queria estar nesse momento, na minha fala. Porque vocês falam muito da abordagem, né? Fala das características. Embora todas as abordagens são maravilhosas, mas nossa ênfase aqui na nossa abordagem é essa que a gente trabalha. E seja o Danilo com a Gestalt, seja eu com a CP e o Newton também com a CP, né, Newton? São abordagens que prezam
para uma abordagem humanista, fenomenal-existencial, né? E muito mais humanista, se a gente for pensar a fundo essas abordagens, né? E eu me lembrava do que quando você chegava na sala de aula e ouvia dos alunos no primeiro momento, né? Essa abordagem. O que é essa psicoterapia humanista? O que é isso? Né? Porque eles estavam bem psicanalizados, né? No início, porque vê muito Freud nas matérias de história e epistemologia da psicologia. Então, eles estavam assim, bem curiosos para ver sobre isso. E eu lembro, pessoal, que aí eu comecei muito a me aventurar nas questões dos primórdios da teoria da psicoterapia humanista, e era muito interessante quando a gente pegava no texto do Rogers, o texto original, no Tornar-se Pessoa Tem Isso, de que o que seria a abordagem humanista, né? O que seria essa abordagem humanista? E o Rogers deixava muito claro na sua bibliografia que a abordagem, gente, ela era muito mais um jeito de ser. Um jeito de ser. Um grande aluno do Rogers aqui do Brasil, ao qual eu tenho um apreço muito especial, o Dr. Mauro Amatuzzi, em sua bibliografia também, começou a trazer esse Rogers, quando ele fala que a abordagem humanista era um jeito de ser, e colocou também um belo conceito, de que a abordagem humanista, pessoal, não era uma técnica, era uma ética. Né? Uma ética das relações, uma ética que você tem consigo mesmo, com o outro. Inclusive, ele fala muito bem no livro dele, Ética Humanista e Psicoterapia, Dr. Mauro Amatuzzi, um livro imperdível. E ele fala sobre isso. Então, eu comecei a entender esses conceitos do que era propriamente e se perguntar o lugar da psicoterapia, da abordagem humanista na psicologia. E eu descobri durante esses anos, aí me pegando o gancho do Newton, ela não está só dentro da clínica. Ela está nas organizações, ela está nas instituições, ela está no meio empresarial, ela está em casa, ela está em qualquer momento. Porque a abordagem humanista, gente, não é uma técnica. A minha técnica é humanista. Não. Ela é uma abordagem, ela é um jeito de ser, ela é uma ética relacional. E aí foi aonde eu tive a ideia de trazer isso para, provavelmente, mais para o lado clínico, porque é a área minha de atuação. Eu preciso, então, colocar isso numa literatura para a gente entender se é uma abordagem humanista. Se ela não é uma técnica, como as pessoas talvez até pensavam no primeiro momento, se ela é um jeito de ser, se ela é uma ética relacional, as pessoas me perguntavam, Fausto, ok, e aí? Como que é na prática? Como que se dá isso na prática? E aí eu comecei a elaborar esse meu livro, que eu lancei agora sábado passado. Graças a Deus está tendo uma aceitação muito boa, porque é isso que eu queria trazer nessa fala, que eu trago nesse livro. Que, na verdade, gente, por que ele se chama Psicoterapia Humanista Prática de Intervenção? Prática, gente, não é técnica. Prática é o quê? Realização. Prática, se você for ver o conceito da palavra prática, é realização. Realização de algo, né? Realização de uma teoria. Ou seja, eu estou buscando no campo da psicoterapia uma realização. E o meu cliente, ele está buscando isso também. Ele está buscando uma realização naquilo que ele foi buscar. Se realizar, né? A gente pode até mesmo dizer que a execução da psicoterapia humanista é isso que a gente busca, né, nesse livro, busca na prática do psicólogo humanista, é que nós consigamos, de certa forma, conduzir, executar dentro da terapia. E na fala dos meus colegas, isso a gente deixa muito bem claro. Eu não atendo o depressivo, eu não atendo o ansioso, eu não atendo o bipolar dentro do meu consultório.
Eu atendo o João e a Maria e o José. Eu atendo a pessoa. Por isso que é centrado na pessoa. Antes de uma doença, antes de um diagnóstico, antes de tudo, há uma pessoa ali, há um coração que bate ali. É essa pessoa que a minha abordagem se completa. A abordagem humanista não foi feita propriamente por uma doença. Ela foi feita para a vida, né, Nilton? Que você falou muito bem. Esse olhar positivo do Rogers, na sua construção, ele pensou muito nisso. É uma psicologia feita para a vida, não para a morte. Até mesmo se você for trabalhar com pacientes que estão numa situação mais precária de existência, de vida, quando você trabalha a vida com eles, né, no ponto dessa transcendência, também faz sentido para eles. No momento que ele vai passar para o lado de lá. Como que é essa transição? Então, a abordagem centrada na pessoa, a psicoterapia humanista como um todo, seja na Gestalt, seja no psicodrama, na logoterapia, que são também irmãs, né, braços da psicoterapia humanista, a gente preza muito o indivíduo, a singularidade do ser humano. Né? E para que eu esteja ali com ele, autêntico, como propriamente a literatura humanista nos revela, eu preciso, antes de tudo, entender quem está ali na minha frente. Deixa a teoria lá de fora, gente, para ela não ficar no meio de vocês dois. Depois que você entender ele, aí você busca a teoria para compreender um processo. Mas deixa a teoria lá de fora. Nesse momento, seja você e ele do lado de lá. Só vocês dois naquele momento. Porque senão a teoria pode criar uma barreira. Será que esse paciente tem isso, tem aquilo? Ele apresenta isso? E a gente fica muito psicologizado a palavra. E nessa abordagem humanista, a gente precisa ser muito mais um humanizador no processo. Considerar o que ele traz ali, entender do ponto de vista dele. Para verdadeiramente a gente se chegar ao fenômeno que ele traz. Porque senão nós não vamos conseguir. Então, por isso que nós temos que realmente despertar esse acolhimento, né? A empatia, a consideração positiva incondicional, né? A congruência. Então, são fatores importantes nesse processo. Né? Então, na fala do Nilton e do Danilo, deixou bem claro para eu fazer esse avanço, né? Para eu falar a respeito disso. Né? E essa relação terapeuta e cliente, como o Nilton aqui diz também aqui no chat, é de extrema importância. Ela é a nossa prática. Então, se você vai propriamente ler essa obra, você vai chegar a essa conclusão. Essa é a nossa prática. É a relação, é a nossa prática. Porque ela vai nos levar a essa execução do outro. É a prática. Mais ou menos assim, Nilton, aprendi direitinho com você? Eu acho que você também enfatiza o aspecto da relação, Fausto, e isso eu acho que é a essência, né, da prática humanista. Talvez, algo que tem me chamado muita atenção então, a gente criar condições para formar ou para promover essa vivência, né? Porque é importante que isso seja algo que o terapeuta reconheça, sinta e se envolva efetivamente. Então, quando você fala desse jeito de ser, é um jeito que efetivamente aceita a pessoa como ela é, né? Que busca reconhecer e se colocar no lugar desse outro nesse momento em que a pessoa experiencia algo mobilizador, limitante, impeditivo para o seu processo experiencial. Né? Essa postura de aceitar não é fácil. Né? Eu acho que o que você está dizendo
é algo que desafia a todos nós, se você for imaginar que a gente vive em uma sociedade que tende a julgar que, antes de estabelecer contato, já tem uma avaliação pré-estabelecida do outro, né? Então, é como se você fosse sendo educado dentro de um contexto, né, de um tempo em que nós estamos sempre avaliando, nós estamos sempre julgando aquilo que o outro está sendo, né? Como se estivéssemos muito externalizados, acho que você usou esse termo aí, né? E muito pouco centrados naquilo que somos, né? Então, quanto mais eu fico acreditando que o problema é o outro, e avaliando, julgando, criticando o outro, mais dificuldade eu tenho para poder reconhecer que cada um de nós está sendo aquilo que é possível ser no momento presente, né? E aprender a respeitar isso, né, não significa que eu necessariamente tenha que concordar com tudo que você está sendo, mas de respeitar tudo que você está sendo. Eu acho que para isso é fundamental, né, cultivar essa atitude em si mesmo, né? Então, pensando do ponto de vista centrado na pessoa, esse terapeuta ele busca cultivar essa aceitação, né? Quando você fala dessa ética, né, em psicoterapia, na perspectiva do Mauro, é exatamente esse ser que é algo que emerge do terapeuta, né? Esse ser na relação que procura aceitar o vivido como algo que é genuíno, né? Isso. É genuíno isso. Isso não é uma falha, né? Isso não é algo que você não está errado, né? Mas é algo que efetivamente talvez impeça o processo de seguir adiante. Mas é genuíno, é real isso. Isso não pode ser menosprezado ou encaixado numa explicação, numa compreensão teórica, numa descrição conceitual, que procura interpretar o que está sendo vivido apenas, né? Mas de poder aceitar isso como algo que favorece, que leva essa pessoa a encontrar-se nessa situação que ela encontra, né? De não conseguir... Ô Newton, eu fico muito feliz com isso que você está falando, porque, assim, às vezes eu sou muito criticado, porque as pessoas me perguntam assim, mas qual é a patologia do cliente fulano de tal? Uhum. E eu sempre brinco na resposta dizendo que o nome da patologia, ela dá muito mais força para a gente, enquanto terapeuta, porque a gente se sente super massa, porque a gente descobriu qual que é a patologia, porque a gente sabe o nome, porque o nome não diminui a dor de quem está sentindo. Nunca diminuiu, nunca vai diminuir. Então, eu acho que a gente sair desse lugar de sujeito de saber e voltar lá na psicanálise e lembrar que a gente é sujeito do suposto saber. Supõe-se que a gente saiba alguma coisa da vida do outro, mas quem mais sabe é aquele que está ali vivendo, é aquele que está ali sentindo, ou aquela que está ali vivendo e que está ali sentindo, e que tem as dores, né, como você disse, é um pedacinho de mim dói, um pedacinho de mim é bom. Então, assim, a gente ajudar a pessoa a assumir quem ela é, transforma, porque ela começa a se ver, ela para de olhar para fora, né? E eu acho muito legal o que vocês estão trazendo, Newton e Fausto, porque, assim, são 250 pessoas nessa sala que estão entendendo, graças a Deus e graças a vocês dois, que a nossa abordagem ela não se limita a 4 paredes. Isso fica claro para todo mundo, por favor. Quem não ficar claro, levanta a mão que a gente explica de novo. A gente tem que levar a nossa abordagem. Eu sei que o Rodrigo já estava com a mão levantada, então não é sobre esse assunto que ele levantou a mão, mas quem não estiver entendendo isso, por favor, turma, entendam que haverão tantos humanismos quantos forem os humanistas, né? Somos nós que fazemos essa abordagem a partir do momento que a gente dá vazão, dá liberdade para o outro discutir, discordar, concordar, né? Com aquilo que ele está vivendo, com aquilo que a pessoa está vivendo, né? Então, eu acho que abrir essa possibilidade para o outro se mostrar é muito importante, seja pela associação livre, né?
seja lá na TCC, aqui no Rogers, com a Gestalt, com o Moreno, independe da abordagem. Eu sempre brinco, Newton, que as abordagens é como se fosse uma pirâmide, né? Cada um sobe de um lado da pirâmide para chegar lá em cima, que é cuidar de alguém. Eu acho que a gente não pode perder essa perspectiva, turma, que se a gente tiver numa organização, a gente está cuidando de pessoas. Se a gente estiver no nosso consultório, a gente está cuidando de pessoas. Se a gente estiver lá na cena de parto, a gente está cuidando de pessoas. Se a gente estiver no enterro, a gente tem uma pós aqui, Newton, que é sobre suicídio e luto, né? A gente às vezes fica muito tempo tentando pensar quem foi a pessoa culpada, aquela mãe que não deu a fé. A gente culpa quem ficou, a gente não cuida de quem ficou. A gente esquece, né, de quem ficou. Então, assim, a gente pensar essas relações humanas, a gente pensar, né, a gente vai começar aí. Qual o número da pós que a gente já está, o Fausto? A gente já está na 7ª ou 8ª? Essa é a 8ª. Esse dia até você se perdeu. Eu falei, Danilo, me perdi, já passamos papai. a 7ª. Você me deixa doido. São 8 turmas de psicologia humanista, psicoterapia humanista, que inclusive já são 8 também turmas. É nosso professor, gente, também. Então é um timaço, Tem no Instagram todos os professores lá. O Instagram da FEP, põe aí pra gente. Não, mas aqui pra você, Fausto. Tem o próprio da pós, porque lá tem o currículo e o nome de cada professor. Então, assim, Educação humanista, não é? SP_humanista. E não deixar, turma, o mais importante é não deixar ninguém tirar essa perspectiva da cabeça de vocês, né? Tirar essa perspectiva de que a gente pode crescer muito, de que a gente pode fazer muita diferença, né? E que a gente pode fazer diferente. Eu acho que o mais legal dessa abordagem é que a gente pode fazer diferente sempre, e a gente pode fazer diferença na vida das pessoas. Então, se alguém falar para você, psicologia não dá dinheiro, dá dinheiro sim. Estudar essa abordagem já é ultrapassada. Não é. Talvez o modo como aquela pessoa aborde essa abordagem esteja atrasada, né? Então, é a abordagem dela com essa filosofia que está atrasada, e não a abordagem em si. Tem muito o que ser pesquisado, tem muito o que ser publicado, tem muito o que ser estudado, tem muita coisa não traduzida. Então, independente da ótica que você tiver, não sei, se vocês puderem colocando aqui no chat, aonde é que vocês pensam em trabalhar. Trabalhar a clínica, já está consolidado. Suicídio e luto, já está consolidado o nosso trabalho nessa área. Autismo na vida adulta, tem uma nova área agora no autismo que chama floor time, que é tempo no chão, que é tempo junto, que é isso que o Newton está dizendo aqui para vocês. Não é a gente pegar o autista e ensinar ele a fazer xixi e cocô na hora certa. Eu sei que isso é importante também. É importante? Também. Mas o tempo junto. O deixar essa criança autista se desvelar. Deixar essa criança se mostrar como ela é, para que a gente tenha um segundo da dádiva divina para entender essa criança. E não julgar essa criança. Porque o que a gente não entendeu, infelizmente, o que a gente não entendeu é que não somos nós o centro do mundo. Né? Deus colocou essas crianças no mundo e a gente ainda não tem a centelha divina para poder entendê-los. Então vamos abaixar a nossa guarda, vamos olhar essa criança, vamos cuidar da mãe, vamos cuidar dessa mãe que muitas vezes é abandonada, na maioria das vezes, abandonada pelo pai, e ela fica sozinha, sem rede de apoio nenhuma. Vamos cuidar das adolescentes grávidas, dá para a gente fazer um trabalho lindo com adolescentes grávidas, a gente faz aqui Meninas de Luz, que é fantástico o nosso trabalho dentro da perspectiva humanista existencial, onde a gente acolhe meninas que foram abusadas sexualmente. Mas o que vocês fazem com os caras? A gente vai atrás dos caras. Vamos bater nos caras? Não, vamos cuidar, porque alguma coisa aconteceu com ele também. Algum abuso ele sofreu também. A gente reduz o ser humano ao sexo, ao pinto e à vagina. E não sei se podia falar isso, mas a gente reduz o ser humano aqui. Não vamos reduzir o ser humano, não. Né? A gente tem a pós em sexualidade aqui, onde a gente amplia essa visão. Não é uma pós que a gente vai falar como fazer o ato sexual. A ligação é muito maior, uma ligação espiritual, que nem está escrito na Bíblia, né, Nilton? Não sei se você vai concordar comigo, fala que o que Deus uniu, o homem não separa.
E aí as separações que existem é porque não estão unidas por Deus ainda, né? Deixa separar, vamos separar, junta, até você encontrar alguém que se una com você nesse outro sentido, nesse sentido um pouco maior. Então, eu acho que essa abordagem traz para a gente, turma, pelo menos foi essa sensação que eu tive, como se fosse uma ampulheta, sabe, Newton? Eu vim estudando, aprofundando. Quando eu cheguei aqui, o mundo se abriu. Abriu um monte de possibilidade na minha vida, um monte de possibilidade na minha, no meu existire, né? No meu me projetar no mundo. Não só no Danilo que está aqui presente, que seria fácil, né, Nilton? A gente, eu, você, Fausto, a gente abre o consultório, ganha aquele dinheiro ali, pronto, e segue a vida. Acho que a vida é maior que isso, acho que isso eu aprendi um pouco com essa abordagem, turma, que a vida é um pouco maior que isso, né? É um pouco maior do que a gente abrir a porta do consultório ou ligar o celular e desligar. É a gente realmente estar com o outro, estar consigo, né? E dá para a gente fazer isso em várias áreas. Ninguém comentou aqui qual a área que vocês querem atuar, Nilton, mas se vocês quiserem comentar aqui, Danilo. Como é que é? Psicologia jurídica, né? Clínica ali, ó. Alan falou clínica. Está consolidada, essa abordagem está consolidada. Na psicologia jurídica. Aí o Fausto, ontem, o Fausto não sabe disso ainda não, tá, gente? Ele vai fazer uma cara de espanto, mas ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa falando assim, não, vamos montar uma pós de psicologia jurídica, e aí o Fausto toma conta. Eu? Com o olhar dele, humanista existencial, falou, tu liga pro Fausto e arruma essa treta lá com ele, rapaz. Então, assim, a Joselana perguntou se o encontro a gente pode ter acesso depois. Pode sim, a gente vai colocar aqui no canal do YouTube do Instituto, mas ele fica privado, então a gente manda para vocês. Se vocês já estão lá no grupo do WhatsApp, que bom. Se não está, estou mandando o link aí para vocês entrarem no grupo do WhatsApp, a gente manda por lá, porque a gente prefere deixar essas palestras mais fechadinhas aqui para a gente. Clínica, até o momento hospitalar. Tem uma pergunta da Ana Luísa aí que é legal. Tá, eu já vou chegar lá. Gostaria de compreender melhor como atuar usando abordagem humanista dentro do contexto hospital, onde é levado como pauta a definição do self. Ana Luísa, a abordagem humanista é uma das mais eficazes dentro do hospital, tem que as bibliografias e a psicologia entrou no hospital, teoria e prática do Camon, que é um psicólogo existencial. Por quê que eu falo que é uma das mais eficazes? Porque o que nós trabalhamos mais dentro do hospital, o diagnóstico, quem trabalha mais é o médico. Quem trabalha com o hospital, com o acolhimento, somos nós. O que interessa para o psicólogo dentro do hospital é o acolhimento. Que o diagnóstico, isso é uma parte do médico, e ali ele está sendo muito bem amparado por ele, mas a questão do acolhimento, do pós, o que eu vou fazer com essa doença, aí é com a gente. Dá uma abordagem tremenda, uma atuação eficaz dentro do hospital, com a abordagem humanista. Tá? A gente montou aqui, Fausto, no Instituto, uma pós-graduação em psicologia hospitalar. Já? E além da já tá rodando. E além da psicologia hospitalar, para quem perguntou de hospital, a gente pode atuar na cena de parto, que é a psicologia perinatal. A gente conseguiu uma lei que está no Senado para que toda mulher, Newton, consiga e tenha acesso gratuito a uma psicóloga na cena de parto. Então, a gente passou a lei aqui no estado de Goiás, na cidade de Goiânia. No estado, a gente está tentando também, mas depois a gente foi lá para o Senado, e se passar no Senado, vira para o Brasil todo, onde a gente vai abrir campo de trabalho para o nosso psicólogo, para estar na cena de parto ali, junto com a mulher, neném saindo, a gente juntando criança, pai e mãe. Essa união desse momento, né? Ou se forem duas mães, ou se forem dois pais, a gente já teve aqui casos da mulher parindo e os dois pais pegando essa criança. Então, essa família que se forma naquele momento do parto, a gente está lá junto. A gente esquece, às vezes, das mulheres tentantes, as que tentam ter neném. Então, a gente montou aqui a primeira pós-graduação da América Latina em reprodução humana. Então, como é que é atender e cuidar dessa mulher que teve o nenenzinho colocado dentro do útero dela e a gestação não vingou? Aí não vingou, as pessoas não entendem que isso é um luto. As pessoas não respeitam isso como um luto dessa mulher. Deixam isso de lado e negligenciam essa mulher tentante ali. Como é difícil tentar. E às vezes, e muitas vezes não conseguir, né? Então, assim, dentro da área da hospitalar, tem campos, seja para mulheres tentantes, seja para mulher ali, naquele momento,
do parto, que são ações mais específicas, ou como o Fausto falou, uma ação conjunta dentro do contexto hospitalar. A gente vai ter um projeto aqui no Instituto, que a gente não pode falar ainda, mas são 14 mil atendimentos, Newton, que a gente vai fazer para todos os funcionários dessa instituição. Então, atender as pessoas da limpeza, né? A gente viu o número de feridos. Depois me cobra isso, Milena, passar no grupo do WhatsApp. Só em Goiás, o número de feridos que a gente tem. Por quê? Porque a gente tem estresse, a gente tem burnout. Então, assim, a área hospitalar, para você que perguntou aí, a Lohane também perguntou, a área hospitalar, ela é gigantesca, gigantesca. Tem um mundo lá dentro. Lá dentro acontece um mundo. E eu não posso deixar de falar disso, turma, rola muito dinheiro também. Tem muito dinheiro para as OSs têm a possibilidade de contratar vocês, tá? Então, corram atrás, de novo, com fundamento, que nem o livro do Fausto fala. Faz acontecer. Não é só prometer, não. Fogo de artifício é lindo. Instagram maravilhoso. Você posta lá, pum, faz aquele fogo lá em cima, depois morre. Não façam isso. Busca uma supervisão, busca uma pós, busca se qualificar, porque aí a hora que você entra, ninguém te tira de lá de dentro. Escolar, Liliane, escolar é gigantesca a nossa possibilidade, desde o ensino fundamental, lá de bebê. A gente tinha aqui em Goiânia, chamava Brincar Como Antigamente. A gente tem até um CD sobre isso, que a gente resgata a partir das brincadeiras antigas, as relações entre pai e mãe, muito diferente do que a Peppa Pig faz, né? Que é brincar com o avô. Então, desde a criança nascendo, quando ela nasceu, está ali com a mãe nos primeiros momentos, ela está aprendendo. Então, a psicologia escolar, ela vai até o 3º ano faculdade. Por exemplo, eu participei de uma banca onde a gente estava discutindo sobre como é que a universidade hoje está preparada para o autista. Será que o professor está preparado para o autista? Porque o autista vai chegar na faculdade, graças a Deus, a gente está conseguindo organizar tudo para ele chegar lá. E quando ele chegar, e o TDAH, e o déficit de atenção, e o hiperativo, que nem eu sou, como é que essas crianças estão chegando na escola? Como é que está o professor? A gente começa um projeto em outubro, a gente vai atender 698 professores da rede pública aqui em Goiânia, onde eu vou colocar os nossos psicólogos que são atuantes para trabalhar lá, para cuidar do professor, porque cada professor cuida, no mínimo, de 40 alunos. A gente vai conseguir trabalhar pela perspectiva humanista todas as relações, inclusive com a faxineira, que a gente não pode esquecer. Então, assim, a escolar é gigante, é um mundo, é outro mundo lá dentro. Dá para você passar a vida inteira fazendo projeto dentro de escola, tomando conta de, mas a ensino vai para o online. E o professor do online, como é que ele se sente? Falando sem ninguém, falando sem olhar, olha o tanto de gente que não mostrou a cara ainda, e vai mostrar. E o pai está aqui do lado. Como é que o professor se sente quando o pai está aqui do lado julgando a ação do professor? Né? Então tem um mundo assim que a psicologia humanista pode trazer, turma, que é assim, é ímpar. Psicologia na educação, já falei. Avaliação psicológica indo muito. O Fausto tem uma pós de avaliação psicológica aqui dentro do Instituto, ele pode falar melhor que eu. Quando a gente aplica teste sim. Mas como é que eu faço a devolutiva? De novo, o nome da patologia, anota isso aí onde você estiver. O nome da patologia não diminui a dor da pessoa. Desculpa a minha veemência em falar isso, falar alto na orelha de vocês, mas assim, não diminui, turma. A gente tem um norte. Agora, como é que eu vou dar essa resposta? Como é que eu vou falar sobre seu filho tem déficit de atenção, seu filho é autista, seu filho tem isso, tem aquilo. Como é que eu posso passar isso para frente? Avaliação psicológica na cirurgia bariátrica. Olha o tanto que vai mudar o corpo da pessoa, mas eu tive um caso aqui da mulher que ia separar, porque o marido falou, minha mulher está longe de mim, ela não gosta de mim mais. E a gente foi descobrir no final que ela gostava de dormir com o braço fora da cama. E como ela emagreceu, ele sentiu que ela estava mais longe. Olha uma avaliação psicológica bem feita, a gente cuida da família. A gente não cuida, pelo menos é isso que o Fausto propõe lá na pós-graduação. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, Fausto. É muito importante que o olhar nosso é diferente. O olhar dos nossos professores para avaliação psicológica é diferente. Não é uma avaliação que nós vamos categorizar o ser humano, não, pelo contrário. Nós vamos utilizar de instrumentos que estão a dispor, que são fundamentados. Porém,
quem é o diferencial nessa avaliação não é o teste psicológico, é o psicólogo. Então, é esse que a gente está preparando. É o psicólogo que nós vamos preparar. Então, a visão, o olhar, a fundamentação que ele usa é totalmente diferente. Um olhar humanístico aqui, tá? E o Fausto tem uma palhaçada que ele faz comigo, Nilton, que ele chega para mim e fala assim, um dia ele chegou para mim do nada, falou, rapaz, o cliente já chega para mim, eu já sei a categoria dele, o diagnóstico dele, só de olhar. Eu falei, uai, Fausto, como é que você faz isso? Ele falou assim, eles são seres humanos. Eles não são patologias que estão chegando aqui, são seres humanos. Então já chega tudo categorizado. É o único, né? É o único, ele está vivendo a vida dele. Deixa eu comentar aqui, tem uma questão que algumas pessoas fizeram, né, como atuar com crianças autistas, que eu queria destacar. Eu tenho uma disciplina que eu atuo aqui, que se chama Psicologia e Educação Especial, já trabalho há alguns anos, e tem uma perspectiva que eu acho que é muito importante, né, que a gente precisa ter com relação ao autismo. Porque às vezes você olha e fala assim, gente, mas não é possível. Só contando uma história rapidinho, a primeira vez que eu vi uma criança autista foi na clínica de psicologia, lá na Universidade Federal de Berlândia, enquanto eu era estagiário. Isso na década de 90, né? Não vou nem falar o ano, mas naquele período as crianças estavam começando a sair de casa, porque até então havia uma cultura de que elas deveriam ser mantidas, protegidas dentro do quarto, porque elas não teriam condições de interagir com o outro, né? Elas tinham a limitação que havia, né, para a interação, fazia com que as pessoas acreditassem que elas tinham que ficar dentro de casa mesmo, trancadas, para não serem expostas a nenhum risco e também para não colocar em risco ninguém. E aí havia uma prática que tinha começado naquela época de levar as crianças para oficinas dentro da clínica. E isso é incrível, né? E de repente você via ali elas sem uma interação a priori, do ponto de vista que você entende como interação, ou seja, com um carrinho, falando com o outro, mas elas estavam ali, né? E aí, rompendo com uma questão, Danilo, que eu acho que é fundamental, que é romper com o impedimento social. O que afeta a deficiência de um modo geral, e pensando no transtorno, né, do espectro autista, é exatamente o impedimento social. Né? A dificuldade que a sociedade tem de lidar com a diferença. Né? E isso afeta imensamente como é que eu vou estar com o outro. Né? A comunicação que nós somos capazes de estabelecer, ela precisa ir além para a gente conseguir estar junto. Né? Não é a criança que tem que avançar aí num nível que nós temos como expectativa, né? Mas é nós avançarmos em um nível que permita a comunicação, né? E aí, de novo, reconhecer a importância da relação como parte do processo, né? Que é o processo de mudança. Né? Então, primeiro, eu preciso romper com a ideia de que eu estou diante de algo que não há possibilidade de estar junto. Né? Eu estou diante de uma relação que é efetivamente comprometida. Não, isso é comprometido à medida que você olha com esse olhar. Né? E isso, enfim, vai afetar não só a prática do psicólogo, mas de qualquer outro profissional. Né? Porque ia mudar nosso olhar, né, Nilton? Mudar o nosso olhar. Nós é que somos limitados, né? Nós temos o impedimento. O Rodolfo Petrelli fala que ele gostaria de ter a dádiva. Não sei se alguém aqui conhece Rodolfo Petrelli ou não, mas ele é um cara fantástico, um italiano lindo, maravilhoso, sou apaixonado nele. E ele fala que ele queria ter a dádiva divina de, por um dia, durante alguns segundos, entender a fala de um esquizofrênico. Porque o que ele diz é entendível para ele, só não é entendível a nós. Então, assim, essa mudança, turma, né, que nem a gente está falando aqui, alguém perguntou assim, como é que é a visão
na prática, da atuação na prática com dependentes químicos e codependentes, né? É isso, é tentar entender como é que essa relação funciona, porque ali tem uma relação, ali existe uma relação, né? E rela, e dói, e nesse relar, né, eu relo em você, você rela em mim, a gente se sente, a gente está presente. Então, assim, às vezes as pessoas querem acabar, né, acabar com a depressão, acabar com a dependência química, e quantas outras dependências a gente tem, né? Na aula de suicídio e luta eu sempre falo, a gente se mata todo dia e não percebe, a gente mata um sonho, a gente mata uma vontade. Na dependência, a gente pensa só em dependência química, ou seja, de um, sei lá, álcool, drogas, mas quantas pessoas estão dependentes aí de um celular, quantas pessoas estão dependentes umas das outras, né, e esquecendo cada vez mais de si. Então, nessa questão da atuação prática com dependente químico e codependente, como eu me perdi de mim, eu acabei me fusionando no outro, né? Então, eu não consigo saber mais quem eu sou. Então, é nesse sentido que a gente vai fazer o trabalho. Psicologia social, acho que a gente está falando aqui, dá para entender, né? Neuropsicologia é a mesma questão, turma. Assim, é muito bonito você hoje em dia. Agora tem uma nova moda que as pessoas estão indo. Como é que chama aquela nova área que o povo está estudando? Neurociência, né? E eu acho muito bonito, acho muito lindo, acho maravilhoso, né? Mas a gente não pode esquecer em nenhum momento que a gente está quase fazendo de novo uma fuga para a racionalidade, né? Então a gente tinha Platão apontando para o céu, Aristóteles apontando para a terra, e aí a gente conseguiu acabar um pouco com essa dicotomia e encontrar o ser humano. E eu fico com medo de não da neuropsicologia nem da neurociência, tá? Eu fico com medo das pessoas que estão nessas abordagens, nessas áreas de atuação, neuropsicologia, psicologia clínica, psicologia do esporte, a gente pensar só na parte racional, né, usar o psicológico ou a área psi muito mais para aumentar um rendimento dentro de uma empresa, do que, por exemplo, para fazer a pessoa se encontrar. Uma área da psicologia que as pessoas não pensam muito, que eu quero trazer aqui, e que o humanismo pode fazer total diferença, são os games. Você vai perceber que nos games, o que a gente tem na gamificação é um reforço, né? Toda vez que você está largando de jogar alguma coisa, ele te mostra uma possibilidade para você voltar, né? Então tem muita gente da comportamental lá fazendo trabalhos maravilhosos, e existe um espaço muito grande de atuação do psicólogo humanista existencial na elaboração desses projetos. Como é que pode ser feito um projeto, né, de um aplicativo, por exemplo, na neuropsicologia tem vários aplicativos maravilhosos. Se alguém me cobrar no grupo, eu mando para vocês. A gente tem uma relação de aplicativos que podem ser usados com as crianças, que vão fazer diferença na criança, né? Como é que a gente pode usar a nossa psicologia humanista existencial dentro, por exemplo, de desenhos animados? Quantos desenhos animados na época de vocês, você se sentiu acolhido pelo desenho? Você ouve sobre o desenho, você fala, nossa, que legal, né? Você tem uma relação de afeto. Então, assim, tem muitas áreas para a gente trabalhar. Se eu puder falar aqui para vocês de possíveis áreas de trabalho, a gente ia ficar 1 ano falando sobre isso, porque é inesgotável. Vai depender do que o Newton disse e do que o Fausto traz no livro. É o nosso olhar que vai abrir o campo de trabalho, turma. É o modo como você enxerga esse lugar onde você vai trabalhar que vai fazer com que você aplique essa abordagem humanista existencial fenomenológica. Não é a abordagem está lá, tem a gente aqui que pode dar um monte de dicas para vocês, né? Mas como diria lá, eu sou ruim de citação, eu acho que foi Sócrates, né, que a mãe era parteira, ele falou que a gente não pode dar à luz a uma mulher que não tem um bebê na barriga, que não está grávida. Então, eu espero que a gente tenha aqui nessa palestra, entre aspas, engravidado, colocado uma sementinha, semeado na cabeça de vocês, e no coração, principalmente, né? A possibilidade de ampliar o horizonte de vocês, né?
de fazer a diferença no mundo. Então, façam a diferença. Para quem está perguntando aí sobre crianças autistas e quem desejar, eu posso liberar a aula de hoje, está acontecendo uma aula sobre autismo hoje na vida adulta. Eu posso liberar a aula para vocês. Para quem quiser saber sobre reprodução humana, eu posso liberar, está tendo defesa de TCC. Aí, Milena, eu estou prometendo tudo isso, você vai anotando e fazendo aí para mim, que eu estou prometendo, você faz, porque senão eu esqueço. Então, está tendo uma aula, está tendo hoje defesa de TCC sobre a atuação na área da reprodução humana. Enfim, eu vou colocando lá no grupo tudo que está acontecendo hoje para vocês realmente se nutrirem do diferente, porque o igual vocês vão encontrar na internet, né? Joga no ChatGPT, joga lá no Instagram, lá tem coisa igual, tem o que está todo mundo fazendo, e não se perca não, turma, pelo que as pessoas estão fazendo, né? Eu gosto muito, acredito muito em Deus, não sei se vocês acreditam, e eu não sei citação também direito, a minha é minha pastora, ela que me ajuda. 1000 cairão à direita e 2000 à esquerda, é isso? Eu sempre esqueço. 1000 à direita, 1000 à esquerda, e você vai seguir seu caminho reto. Então segue seu caminho reto, o seu caminho, que é o que o Newton trouxe. Olha para você, tem um monte de gente do seu lado que vai fazer 50 posts por dia. Tem um monte de gente do outro lado que não vai fazer post nenhum. O Adriano Holanda, que eu amo de paixão, publica um livro por mês. O Fausto, um por ano. E eu fico só perdido, entendeu? Mas é o caminho de cada um, né? E eu acho que isso é que a gente precisa aqui trazer como reflexão para vocês, de resgatar o seu caminho, porque quando você se encontra, ninguém te tira do seu caminho. Ninguém te tira do seu caminho. E aí você segue reto. 1000 cai de um lado, 2000 do outro, tu segue reto, irmão. E vai dar tudo certo. Newton foi por um caminho, Fausto pelo outro, eu pelo outro, e a gente sempre se encontrou. Sempre. Pelo nosso olhar. Pelo modo como a gente vê a psicologia. Pelo modo como a gente vê a atuação de vocês. Né? Ampliar a atuação de vocês sempre foi nosso norte. Newton e Fausto, últimas palavras, que a gente já está 25 minutos atrasado, a gente ficou conversando na cabeça de vocês não mandam a gente calar a boca, gente. A gente vai indo. Primeiro, eu queria novamente agradecer a oportunidade, o convite. Foi muito bom essa manhã, muito rica, com muitos ensinamentos, né? Aprendi, estava com saudade das aulas do Newton, de ouvi-lo, né? Muito bom te ouvir, Danilo. Você é muito inspirador sempre, né? Então, a minha gratidão a todos vocês aqui por estarem com vocês e que fiquem atentos aí, tem muita coisa boa vindo por aí, né, Danilo? Então, um abraço a todos aí. Muita coisa boa. Semana que vem, só porque eu fiquei com o ciúme do Fausto, semana que vem eu vou lançar um livro sobre reprodução humana, lá em Aracaju. Então, depois eu mando para vocês aí também essas questões aí, né? Fala aí, Newton, o nosso mestre, o nosso guru. Olha, eu também quero agradecer aí por esse tempo que passamos juntos, né? Por essa manhã, é sempre muito bom encontrá-los. Eu realmente fiquei muito feliz aí com o novo livro do Fausto. Eu recebi ontem essa notícia, né? Falei, gente, que coisa interessante, né? O tema que ele traz, e eu acho que é uma expressão da prática, das experiências vividas. Então, a gente nem percebe, como o Danilo descreveu, né? Mas já se passaram 20 anos, então tem muita história para contar, né? Eu também sou sempre muito afeito às histórias, né? Eu acho que se vai deixando, a gente vai ficando aqui contando um pouco de tudo isso, que realmente acho que tem a ver com um jeito de ser. Acho que o que o Fausto descreveu é isso, né? Talvez algo que efetivamente coloque a pessoa no centro e reconheça o ser com um potencial de mudança, de capacidade, de transformação, de ser responsável por tudo que se é, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, foi realmente muito inspirador. Acho que o Danilo tem essa característica. Você começou a falar, e aí eu comecei a ficar imaginando se eu também não vou querer fazer uma pós dessas aí, né? Porque são tantas coisas que
me interessei por isso também. Que bom. Né? Seja bem-vindo aí, fica à vontade. Eu acho que a coisa mais interessante do mundo é a gente estar sempre aberto ao novo, né? Aprender sempre. Né? Acho que o processo de crescer é sempre um processo de abertura ao novo. Né? Então, muito obrigado. E esse lance do olhar que você traz, desculpa te cortar, mas as pessoas falam assim, a dor faz a gente crescer, né? E eu acho que não, acho que é isso que o Newton falou. Eu acho que é o olhar. É o olhar diferente, olhar pro diferente faz a gente crescer. Né? É isso, então, muito obrigado. Gratidão também por esse momento aí, gente. Até a próxima, né? Aguarda aí, vamos ver se a gente encontra em outro momento. Vamos fazer outra dessa. Ó, Tá mandei certo. para vocês, turma, um grupo no WhatsApp que a gente manda informações do Instituto Suassuna. Então, se vocês quiserem, entrem lá nesse grupo. Lá tem um monte de notícia, ninguém fala mal de ninguém. Fausto, muito obrigado. Newton, muito obrigado. Agradeço aqui também ao CRP, que proporcionou para a gente esse encontro. Minha gratidão aí, o Adson, que deve estar numa dessas telinhas. Um beijo grande. Parabéns ao CRP por abrir aí para o novo, para o diferente, que o nosso CRP aqui de Goiás, ele sempre tem essa possibilidade e essa capacidade de ampliar os horizontes. Então, um beijo grande no coração de vocês. Mi, obrigado por ajudar a gente nesse fim de semana. Valeu. Turma, um grande abraço e espero vocês aí lá no grupo para a gente bater no papo. Agora eu vou para lá para entregar o que eu prometi, Nilton. Fausto, beijo nessa família linda. Se cuida.